Boa noite. Eu queria perguntar para o ponto geral a respeito de biblioteca. A gente fez uma série de publicações esse ano a respeito do projeto da nova biblioteca. Fizemos um evento que foi bastante cheio, inclusive a presença de gente do ponto geral. E a gente acha que esse debate é importante porque se a gente não tiver uma biblioteca com uma qualidade mínima não faz sentido pautar um ensino jurídico de qualidade. Nesse sentido, a gente acha que, além da nova biblioteca poder ser um avanço nesse sentido, pode também ser um avanço importante no debate sobre investimento privado regulamentado na USP. A gente queria saber qual é a opinião do Continental a respeito do projeto da nova biblioteca e de que modo eles enxergam a questão da biblioteca de maneira geral. Obrigado. Bom, a gente acha que primeiro de tudo, para a gente começar essa discussão sobre a biblioteca do resgate, o projeto, a gente precisa pensar que esse projeto ele não foi feito em diálogo com a comunidade acadêmica, nem com os RDs eleitos da comissão, foi feito a portas fechadas e muito menos na população do centro, né, que aí era pedir demais para o resgate. Segundo, que a gente tem que pensar que não tem garantia de viabilidade nenhuma desse projeto, visto que não há laudo de perícia desse prédio, pode ser que ele tenha que ser demolido. O resgate não considera isso e coloca isso como se fosse uma garantia, tivesse tudo garantido. Terceiro, que a biblioteca é central para a gente, porque a gente pensa em biblioteca pensando em pesquisa e permanência. Então, a gente insere a biblioteca dentro do projeto de campus urbano. Atualmente tem uma comissão que foi instituída dentro da faculdade pela reitoria e depois pelo TUT, que discute o campus urbano e essa verba vai vir da reitoria da USP. Então a gente acha que a biblioteca, que está sendo discutida dentro dessa comissão, ela deve ser feita com investimento público. E em terceiro, a gente tem que ressaltar que na última quinta-feira teve reunião da congregação. E na reunião da congregação foi aprovada uma moção feita pelos professores Calixto e Floriano, que estão na comissão de novo campus urbano, que colocava que a biblioteca deve voltar ao prédio histórico. O Virgílio ficou isolado dentro dessa reunião e todos os professores aprovaram essa moção. Então a biblioteca deve voltar para cá. Então o resgate está atrasado até em relação à congregação, como já é de costume. É só isso que a gente queria. Gente, primeiro o esclarecer em relação à congregação, não, a gente não está atrasado em relação a isso, a gente já sabia disso. E é importante que vocês saibam também o que aconteceu ali. Porque não era uma pauta que estava na pauta da congregação, ela foi trazida às pressas por um dos professores de lá, e foi um golpe em cima dos professores que estavam desde o ano passado tentando encampar esse projeto. É preciso que isso seja feita, a decisão do que vai ser feito com a biblioteca seja feita de forma clara, aberta e limpa. Agora, é importante dizer também que nesse sentido de fazer um projeto de biblioteca aberto, que o resgate trouxe para essa sala dos estudantes a reunião para discutir o evento da nova biblioteca. Não só conhecer, como opinar. E a gente ouviu gente contra falando, a gente ouviu gente a favor, e os professores esclareceram a ideia deles, que é uma biblioteca aberta para o público, que é uma biblioteca que não vai ser só para os estudantes, vai ser para as pessoas que estão aqui no centro, os moradores do centro também. Vai ser uma biblioteca muito melhor do que essa que hoje tem um segurança na porta que barra a entrada das pessoas. Uma biblioteca pública é uma biblioteca de todos. O resgate é favorável que, a princípio, a biblioteca seja financiada com investimento público, mas, como já todo mundo sabe, isso não vai ser o bastante para custear o projeto total. Como que vocês encaram a possibilidade da biblioteca ser financiada, ao menos em parte, pela iniciativa privada regulamentada? Respondam, por favor. Isso revela, né, qual a diferença que a gente está colocando aqui entre a concepção de movimento estudantil do resgate e do campo geral. A gente precisa deixar claro aqui que a gente acha que participação não é só mostrar o negócio pronto e falar se vocês gostam ou não. Participação é a gente participar do projeto, a gente falar se a gente gosta ou não do que a gente quer, quais são as demandas, quais são as demandas da população de rua, quais são as demandas dos estudantes, dos trabalhadores. E não mostrar o projeto todo e falar, nossa, legal, como se fosse uma prestação de serviço, que é isso que o Candidato nos propõe a fazer.
além disso, fica bem clara a diferença. Enquanto o resgate propõe esse modelo de prestação de serviço, o Canto Geral propõe um modelo político de mobilização dos estudantes, que é na luta por direitos, porque a biblioteca, a permanência estudante é um direito que tem que ser feito com dinheiro público, não uma prestação de serviço de um CA que faz muita coisa para, na verdade, manter tudo como sempre foi. Nos últimos tempos, a gente vê uma forte crise política e financeira na USP, uma clara política de avanço neoliberal e privatizante na universidade, que foi escancarada esse ano com o 0% de aumento dos trabalhadores, o PDV, a desvinculação da garrafa e a greve. E o que a gente viu foi um total alinhamento do resgate nessa pauta, que inclusive não está nenhum posicionamento na carta programa. Então a gente queria saber assim, numa possível futura gestão do resgate, qual seria a posição de vocês? Vocês vão ser um ônibus mobilizador, que vai ser um entrave ao avanço neoliberal de precarização da universidade, ou vocês vão ser um ponto de apoio a esses avanços aqui de precarização da USP? Primeiro um esclarecimento. A gente fez uma série de jornais, a gente fez uma série de publicações a respeito de toda a crise financeira que a USP tem vivido. Não é verdade, a gente não está nem aí para o assunto. O que também não é verdade, que existe esse maniqueísmo de que ou você reconhece que existe um problema financeiro na USP, e aí você problematiza o investimento privado, ou então você é um neoliberal, não sei o que vocês vão falar. Isso não é assim que funciona. Você ficaria à vontade naquele vídeo da gente cheio de mentira. Que a gente defende o modelo de ônibus e faz coisa demais. Cara, a gente vai fazer os dois. A gente vai problematizar a crise da universidade pública, vamos lutar por mais permanência estudantil com dinheiro público e não vamos ter preconceito com o investimento privado regulamentado, contanto que ele ajude na construção, no avanço para um debate de universidade pública com permanência estudantil e todos os tipos de direitos que vocês têm orgulho de dizer que são favoráveis, mas não promover uma palha para defender. Sim, nós vamos ter um apoio aos estudantes, aos funcionários, numa mobilização que lute contra a crise na USP, que procure soluções com propostas concretas, com apoio, sim, porque não foi só escrever texto. A gente também estava, por exemplo, na coletagem de assinaturas para fazer uma assembleia para discutir a greve. Eu achei um pouco confusa a resposta, porque eu acho que parece um pouco descolado da realidade. Você disse que a gente tem uma conjuntura clara de crise de avanço da iniciativa privada na universidade. O resgate acha que vai conseguir conciliar a luta dos trabalhadores com a inserção de investimento privado regulamentado ou não, sabe lá Deus como é que eles vão fazer isso. Agora, o que eu queria dizer é assim, resgate. Toda a construção prática de vocês ao longo de 10 anos de resgate meio que advoga contra o que vocês estão falando. Desde 2007, contrato de gaveta fechado com rodas, que até hoje vocês reivindicam isso, até passando por nenhum tipo de mobilização, desculpa, a posição na greve de vocês foi tipo nula, então nenhum tipo de mobilização frente aos avanços, frente ao que estava acontecendo, assim, o resgate, tipo, a história passa e o resgate fica, gente. E tem esse projeto aí bem questionável na biblioteca, o apoio à venda da nomeação das salas do BDT. Então, assim, eu só queria dizer que, tipo, o resgate não demonstra ser um ator político combativo nesse processo. Eu tô aqui para falar da história do resgate, né? Essa é a minha função no debate. Então, vamos lá. Acho que o Canto Geral também não fez a lição de casa e não conhece muito bem. Porque em 2007, que você falou do contrato de gaveta, era só o fórum. Então a gente pode debater, mas teve muitos aspectos também. E dizer que o resgate não tem posicionamento político em sua história, me desculpa, é mentira. Quando foi para defender o fim das catracas, o Paulo Henrique está lá no fundo. Em 2012,
Pode ir? Bom, a gente queria colocar aqui um debate com o geral a respeito de modelos de chapa. A gente acredita que hoje o Estatuto do 11 é burocratizado, é anacrônico e tem um monte de função inútil. A gente propôs como alternativa a esse modelo um esquema de coordenadorias, em que cada um dos 10 diretores estatutários tem uma função bem definida numa eventual nova gestão. Vocês propõem também uma mudança de modelo, que é a chapa colegiada. Como a gente sabe, a gente tem um monte de crítica em relação a esse modelo que a gente vai tentar colocar nas outras salas do debate. Eu queria saber, e até dar oportunidade para o pergunta geral aqui, esclarecer melhor como funciona o modelo de colegiada e qual que é a viabilidade disso na hora de fazer política. Obrigada pela oportunidade de poder explicar melhor esse projeto. Bom, acho que algumas coisas têm que ficar claras quando a gente fala de colegiada, porque hoje de manhã acho que algumas coisas ficaram confusas. Primeiro, colegiada não é eliminação de divisão de tarefas. Colegiada é desburocratização e não hierarquização das tarefas. Até o resgate já reconhece que então, tudo que a gente tem no modo como ele está dividido não é o modo como as coisas acontecem na prática. Falando agora, na prática, como uma gestão colegiada se propõe a acontecer, ela se organiza em comissões, enfim, eu não vou ficar aqui preenchendo as comissões, estão lá no nosso programa da nossa parte. Ela se organiza em comissões abertas, no qual o grupo também se responsabiliza por elas, tem sempre as pessoas responsáveis pela comissão, não é uma ausência de responsabilidade, é uma coletivização de responsabilidade, que a gente acha que isso é muito mais sensato para um modelo de movimento estudantil. A gente tem o modelo de tesouraria participativa, que é mais para frente, a gente tem o nosso modelo de reuniões abertas, conselhos de entidades consultivos, reuniões abertas de tesouraria, e tudo vai ser construído de acordo com os alunos e entidades interessados em participar. Nesse sentido, a gente acha que quando a gente amplia a participação, a gente envolve mais os estudantes e a gente amplia também a mobilização. Né? Quanto mais gente tem envolvida, mais gente está mobilizada. E aí a gente acha que a ocupação é um instrumento de mobilização, que ele já foi um dia e hoje não é mais, aumentando a participação. Também a gente acha que quando a gente não hierarquiza as tarefas, a gente consegue dividir elas de uma maneira mais racional e justa entre as pessoas, menos desigual, e não colaborando para corroborar com divisões já colocadas na sociedade, como a divisão sexual do trabalho. Bom, eu vou falar agora para o canto. Se eles acreditam em 1, divisão de tarefas, 2, desburocratização, eles já podem votar no resgate. Porque quem está hoje é ridícula, não existe alguém que vai aplicar. Sim, a gente reconhece isso. Quem não reconhece, né? Afinal, a gente não viu uma gestão que respeitou esse modelo. Agora, o que a gente traz é uma divisão de tarefas explícita para a faculdade. E, cara, quem escolheu estar na posição que eu estou, fui eu. Quem escolheu estar na posição que a Bruna está, foi ela. É uma chapa que, além de respeitar as pessoas que normalmente estão caladas, porque elas têm o direito de escolher onde elas querem atuar, ela ainda traz organização para o 11 de agosto, porque é isso que falta na chapa colegiada. Falta organização. Que aceita as responsabilidades e não joga isso para os estudantes. Porque, cara, quando for bem, falam, vão ser construídos de forma coletiva. Concordo, tem que ser construído de forma coletiva. Mas isso não pode eximir a gestão de responsabilidade. Gente, sério, né? Falar que uma chapa colegiada gerida pelo canto geral vai trazer mais participação para os estudantes, só porque vai ter várias comissões abertas aí, que todo mundo vai poder discutir tudo. Desculpa, pra mim isso é uma piada. É só olhar o jeito que vocês construíram eu não vi vocês conseguindo trazer pessoas que tivessem opiniões diferentes. Aliás, pessoas que têm opiniões diferentes aparentemente são chamadas de racistas, né? Então, enfim. Como é que vocês vão fazer 2.500 estudantes que pensam diferente de vocês serem participativos em uma gestão? Acho que não. Primeiro de tudo, a gente acha que a participação é importante, a gente está super interessada
no debate de ideias e tal, até porque a gente acha que isso é um espaço de disputa e a gente acha que a gente é responsável por fazer essa disputa e tal, por um projeto popular. A gente tem nossa posição e isso está muito claro e foi claro dessa faculdade. Só que a gente acha que a participação, ou que vocês acham que você coloca um discurso de pluralidade, jamais pode colaborar para corroborar o senso comum, que já é reacionário, racista. Vocês, assim, primeiro não vou votar em vocês, os projetos estão bem claros e diferentes, vocês não perceberam, a gente pode continuar debatendo. O que eu acho é que, assim, propõe um novo modelo de desburocratizar, mas que a gente pode dividir em três as burocracias, separando o que é político, o que é administrativo, o que é ensino jurídico. A gente sabe o quê? PPP é ensino jurídico, PPP não é política. Matrícula é ensino jurídico, mas matrícula não é luta política. Tipo, tesouraria também é uma luta política, resgate. É decidir que entidade vai... Enfim, é isso. Resgate, na sala de apresentação de vocês apontaram a casa do estudante. Eu moro lá há 3 anos e eu fico pessoalmente ofendido quando vocês colocam essa questão de permanência, porque... Justamente. Porque vocês nunca priorizaram a questão de permanência. Sequer vocês citam a casa do estudante na carta programa de vocês. A proposta de vocês se restringe unicamente ao café da manhã do bandejão. Bom, essa pergunta eu acho válida, tipo, e aí, sem problema nenhum, o resgate, acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa de ter tido problemas com a tesouraria e com a casa do estudante ano passado. Não tem problema nenhum em admitir isso, tanto é que junto com todos os outros partidos a gente se colocou comprometido a pagar o parcelamento da dívida até o segundo semestre do ano que vem. Agora, é importante colocar o seguinte: a gente acertou e a gente errou porque a gente fez. Aí, como vocês mesmos colocaram, a gente fez muita coisa sem a coisa que a gente fez. Sabe por que eu errou? Porque eu sei até dizer o que deu errado, porque eu sei dizer como que é a divisão de tarefas dentro do meu grupo. Agora, eu quero saber, quando vocês fizerem cometeram algum erro na administração, vocês cometeriam se estivessem na gestão, quem que vai ser responsabilizado? É a chapa colegiada que vai decidir comissão aberta? Olha, eu estou preocupado com essa questão e olha que eu sou só um associado. Eu fico imaginando o que os funcionários do Corão devem estar achando de uma comissão aberta chapa colegiada. Vai ser engraçadíssimo de ver se acontecer. Mas não vai. A gente está discutindo aqui propostas, eu acho que assim, vocês estão falando demais e fazendo pouco. Porque na verdade, a politização do nosso funcionário, do seu Pedro, nosso zelador, que está lá há 4 anos, vocês não cumpriram a promessa de vocês de terem que dar em geral, a gente coloca na disputa por um projeto de universidade que acredita que ele consiste necessariamente na luta por permanência. Isso vai desde a democratização do acesso, na luta por cotas raciais, por cotas sociais, pelo ingresso, pela luta de permanência estudantil, que perpassa a moradia estudantil, perpassa a discutir a relação com as extensões, porque a gente sabe que com a relação com as extensões vocês são muito problemáticos, e com relação à casa do estudante a gente reafirma o nosso compromisso de seletizar o funcionário da casa e quitar toda a dívida que não foi quitada até agora, que foi contraída na gestão de vocês, que totaliza R$40 mil. Em relação à responsabilidade, Bonecarne, se isso tanto te preocupa, eu posso dizer que o direito societário já respondeu a sua pergunta. A responsabilidade civil é solidária. Tem 10 nomes na chapa, quando todo mundo for votar, vai ver os nomes, e qualquer coisa que aconteça, todas essas pessoas vão entrar com as suas responsabilidades. E a responsabilidade penal, como o direito penal já ensina, é individual. Quem fez a bosta, ela responde por ela.
civil, a gente está falando de responsabilidade política. Agora, em relação à casa estudante, eu peço desculpas porque o 11 de agosto é deficitário e tem dificuldade em selecionar mais um funcionário e arcar com mais uma dívida. Sim, isso é difícil. Se vocês alcançarem a gestão, vocês vão entender o quanto isso é complicado para a tesouraria do 11 de agosto. Agora, gente, podem ser comprometido com a casa dos estudantes. Dívidas, infelizmente, acontecem especialmente no 11. A saúde financeira é deficitária e isso não demonstra de jeito nenhum um desrespeito do resgate na gestão em relação às entidades. De jeito nenhum, pelo contrário. O ano passado, quando estava terminando a gestão, a gente foi o primeiro a pedir desculpa para as estudantes e a se comprometer em parcelar a dívida mesmo antes de se pensar em fazer um termo de compromisso. Bom, essa é a pergunta... Eu perdi a conta. Essa é a última pergunta do bloco. Então, capricha. O debate que a gente queria colocar aqui agora é a respeito do porão. A gente leu a carta do programa geral, não tem ali algumas linhas, mas não tem nenhum posicionamento a respeito de uma questão que é bastante polêmica, e sempre é, e esse não foi diferente, que é o seguinte: fumo no porão. Queria saber do plano geral como que ele se posiciona em relação ao fumo no porão, como que numa eventual gestão eles vão abordar a questão do fumo no porão com quem fuma, tendo em vista que a gente já foi montado 2 vezes e na próxima as coisas vão ficar ainda mais complicadas se rolar. E como que vocês encaram isso, então, do ponto de vista jurídico, como lidar, e do ponto de vista político em relação aos estudantes que frequentam aquele espaço? Bom, a gente acha que, primeiro de tudo, para a gente ser coerente com o nosso projeto, a gente precisa retirar essa discussão sobre o fumo do porão do Facebook e colocar ela nos espaços públicos da faculdade, que são mais E aí, nos espaços públicos, no espaço de reunião aberta, a gente pode fazer uma discussão muito mais qualificada sobre entendendo uns aos outros e criando consensos e tendo dissidências, enfim. A questão do porão é a seguinte: a gente não pode se fiar ao legalismo conveniente de que tem a placa e a gente vai dizer não fuma. Não dá para tomar uma posição coerente em relação a isso e não olhar uma série de outras questões que cotidianamente a nossa prática na faculdade viola, como lei do psil, eventualmente leis do espaço urbano e cervejadas. Então, o principal aqui é discutir a saúde dos trabalhadores, que é muito importante na questão do cigarro, chamá-los dentro da faculdade para discutir isso em conjunto com os estudantes, que são os mais úteis no verão, e a partir daí, não ocupar com o legalismo conveniente que faz isso, mas ocupar com uma discussão real de para quem é feito o espaço de estudantes, que é o porão, tomar uma decisão a respeito de como deve ser o uso do cigarro lá. Então, peraí. Se você está preocupado que o porão pode fechar, você receber mais uma multa, e aí vai prejudicar todas as entidades, funcionários, aí você está apelando por um legalismo inconveniente. Aí quando você não quer achar para planejamento, não é uma zona, porque o direito ainda nos ensina que a responsabilidade civil é solidária e a penal é individual, aí não é legalismo conveniente. Em relação a essa questão, a gente entende que não dá para levar esse assunto só na retórica. A gente tem que tomar medidas concretas, o que a gestão fez com a plaquinha hoje foi até, esse ano foi emblemático nesse sentido. A gente acredita que é possível sim conciliar espaço para fumantes e não tornar o porão um local com risco de ser fechado. Se a gente pensar em cinzeiros fora do porão, se pensar em algum tipo de área coletiva fora do porão, é perfeitamente possível colocar essas duas questões em harmonia.
E também um negócio que eu não sei se vai ter tempo de falar no debate é que é importante diferenciar entre quem fuma maconha e quem fuma cigarro, porque tem diferença. Para esses estudos especialmente. A gente acredita que, né, o debate sobre privilégios é central para o nosso programa e para o mundo que a gente acredita, para o projeto que a gente defende. A gente acha que, de novo, ele não pode ser feito segundo uma lógica de conveniência, ele tem que ser honesto, tem que ser espaço público. E se é para falar, que não vai ter mais cigarro no porão, não é colocando uma placa um dia e que as pessoas estão respeitando. Não é uma semana depois da placa colocada lá, ter estudantes da faculdade sendo fumando no porão e morador de rua sendo expulso do porão, porque é isso que tem acontecido. E além disso, olha só, o porão em tese não deveria ter um bar, porque é um lugar, um espaço público onde o locatário não paga luz, nem água, nem aluguel nos meses de férias e se mantém lá, auferindo lucro, terceiro ofere lucro sobre o espaço da universidade pública. Novamente, é um legalismo conveniente. Eu me confundi. A única possibilidade de fazer coisa legalmente é ter Resgate. Esse ano a gente comemorou os 50 anos do golpe de 74. Então, nesse ano, todos os movimentos sociais e os grupos da faculdade eles estiveram mobilizados em torno da pauta de memória, verdade e justiça. O resgate permaneceu inerte com relação a essa pauta durante o ano. Apareceu 2 linhas na cada programa mencionando a Comissão da Verdade e a gente se manteve alheio, né, à construção tanto dentro da Faculdade de Direito quanto os movimentos para fora da faculdade, né, o desenvolvimento. A grande pauta foi a desmilitarização. Então, a gente queria saber como futura gestão, se vocês têm algum interesse em tocar essa pauta, tipo, para além de, sei lá, fazer um evento, e como então vocês pretendem tocar essa pauta. O debate sobre o direito à memória e a Comissão da Verdade é importante para o resgate, sim. A gente tem a intenção do ano que vem pegar o carro-chefe do cárcere que a gente fez ano passado e tentar expandir para fazer vertentes. Abordar a questão da desmilitarização da PM, isso é uma herança dos tempos de ditadura e problematizar como isso agrava os problemas do cárcere, fazer uma trajetória histórica desse processo de construção da polícia militar como a gente conhece hoje. Não sei se vai dar tempo, não sei se rola até o final do ano, mas a OAB está votando agora a criação de uma comissão da verdade, não sobre o período da ditadura militar, mas referente aos anos de escravidão que o Brasil viveu. Esse é um tipo de articulação, de construção que o 11 tem a vocação histórica de fazer. E o resgate vai ficar muito feliz de no eventual a gente concluir isso. Parecer também que essa é uma pauta bastante cara para o resgate. A gente sabe que com o recente julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa pauta voltou a ser incorporada por promotores, o Ministério Público trocou de posição e essa pauta agora está vindo com toda a força, não só na arena política, mas também na arena judicial. Esse é um espaço fundamental para a ação do 11. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no início da gestão 2012, foi assinado um amicus curiae pelo 11 de agosto de gestão resgate, posicionando a favor da revisão da anistia. Em 2009 foi feito um ato para que não se esquecesse o que aconteceu aqui na Faculdade de Direito. Isso era uma intervenção artística que colocou todas as pichações nos muros dessa faculdade na ocupação, que reconstruiu a barricada. Mais se esquecesse o que foi feito dentro da Faculdade de Direito. Então eu quero assumir aqui, de geral, o compromisso público de que não é justo a não vai ser abandonada. As informações que eu e a Faculdade da Faculdade tem, esse amigo Curiae, na verdade, veio do grupo de estudos que tinha aqui sobre o direito de fazer.
o que a gente tem é que a gente tem esse ano o relatório final das comissões da verdade, que vai ser em dezembro, das comissões da verdade nacional, municipal e estadual, e enfim, é o aniversário das comemorações feitas do golpe, e a gente não quer falar de 2002, quer falar de 2014, resgate. E aí, teve alguma coisa? É interessante que vocês mencionaram o cárcere cidadão, né? Porque foi um projeto que foi extremamente descolado de toda a conjuntura dos movimentos que pautam a questão carcerária. Quando eu estava lá falando de ressocialização, chamando Drauzio Varela, falando Salão 9, estava rolando uma escola da pastoral carcerária, movimentos mês de maio, estudo prático. Contendo o poder político e combater fim das guerras drogas, etc, etc. E não falar que a gente quer ressocializar, que a gente quer chamar Drauzio Varela, ministro, e enfim. E não envolver nenhum dos estudantes na construção, né, não envolver nenhum dos movimentos sociais na construção. Agora, depois que a questão está sedimentada, é a reboque da conjuntura, eu sou a favor da questão da energia. Agora, plebiscitaram a revisão da energia, assim como plebiscitaram a questão de notas faciais. Eu vou começar falando uma coisa bem simples. O Canto Geral quer falar de 2014. Eu quero falar, cadê o Canto Geral? Não construíram uma tal de conduta e só apareceram em época de assembleia. E outra, né? O debate da manhã eu não estava aqui. Foi o Canto Geral que botou videozinho no Facebook à tarde e que fez o resgate subir aqui para defender essa história. É uma história que a gente tem orgulho.